Se você já pensou, isso daqui daria uma boa sessão de terapia, esse podcast é para você. O que acontece com o seu cérebro quando a gente agradece? Quando as coisas dão errado, a gente reclama. Quando algo de bom acontece, a gente agradece. Ou melhor, quando algo de ruim acontece, a gente também agradece. Como será que a gratidão, o agradecimento transforma as nossas funções cerebrais? Hoje, nós vamos levar para a terapia o poder da gratidão. Olá, eu sou Isabela Trajano, fonoaudióloga, e esse é o podcast Vamos Levar para a Terapia. É um espaço para a gente conversar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente vive. E, às vezes, o que a gente não consegue entender, precisamos levar para a terapia. Então, hoje eu trago aqui algumas questões que eu já venho pensando há muito tempo sobre agradecer, gratidão. Pelo amor de Deus, não é gratiluz. Gratiluz você coloca em outro lugar, tá bom? Aqui é gratidão. Em nome do Senhor, gratidão. Porque existe muito essa questão de agradecer, tudo é agradecimento. Ai, obrigada hoje. Mas será que você está agradecendo mesmo? Será que você está realmente agradecendo? Ou só jogando palavras ao vento? Eu conheço pessoas próximas que já trabalharam comigo. Graças a Deus eu não trabalho mais. Essas pessoas nem vão assistir o podcast, então elas não vão ver, porque eu estou falando delas. O que acontece? Tudo era sextou, ai gratidão, ai gratiluz, nossa, você já agradeceu hoje? Nossa, ai como é que é? Nossa, você não tá entendendo, não tá ruim pra sua vida? Ai meu Deus, você tem que agradecer, tem que fazer. Ai, era um saco ficar do lado desta pessoa, porque tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Ai, você que tá errada. Nossa, tudo acontece com você. Não, meu amor, tudo acontece com todo mundo. A vida acontece. A gente não tem dinheiro. Quando a gente conta com o vale não vem. Quando a gente conta com o dinheiro aí extra, muitas vezes vai atender o paciente, não dá certo. Enfim, as coisas acontecem. E a grande questão é, por que eu vou agradecer? Porque hoje eu não tenho dinheiro para sair com um contatinho. Porque eu vou agradecer hoje que o meu vale não caiu. Não tem lógica isso. Essa menina é doida. Não é bem assim. Calma. Eu acho que a gente tem que... Eu tenho uma colinha aqui. Não vou esconder, não vou falar assim, nossa, ela sabe tudo. Não. Tem aqui pra gente ir direcionando. E eu acho que conforme o podcast vai passando, a gente vai ficando mais light. A gente vai conversando. Uma conversa só entre eu e vocês aí. E lógico, tem aqui mais uma participação, mas ele não vai se amostrar, como diria minha avó. Então, vamos lá. A gratidão. Segundo a neurociência, quando você agradece, há funções cerebrais que, conforme você for agradecendo, elas vão se modificando e durando. Ou seja, existem caminhos no cérebro que eles vão se modificando. E aí, nessa modificação, o seu cérebro ele vai entendendo e vai liberando mais dopamina, vai liberando mais questões aí, momentos de prazer, de alegria, de felicidade. Então, agradecer não é simplesmente jogar palavras ao vento. Isso tem sentido. Nós temos aí artigos em universidades grandes de psicologia, enfim, que comprovam isso. Então, não é uma coisa da minha cabeça ou dos cientistas ou dos gratiluz aí. Só que os gratiluz, eles vão levar para um outro lado. Tudo é gratidão. Vocês já viram Big Brother? Sim, vamos falar de Big Brother Brasil, mas calma. A gente viu nesse ano uma participante que entrou na casa. Se você não viu, não tem problema. Assistir Big Brother Brasil não quer dizer que você é mais ou menos, tá bom? Mas a gente tem que saber levar as coisas que estão lá, porque a nossa vida é assim. E ela entrou na casa, ficou uma semana
uma semana só, porque ela era gratiluz, ela era da vibe assim, ai, tudo tranquilo, ai, meu Deus, você não tá. Só que, na verdade, ela não tinha ainda incorporado isso. Porque ela reclamava de uma outra participante que aconteceu há 10 anos atrás, ela reclamava de outras coisas, ela não consegue entender realmente o que está acontecendo. Ou seja, o cérebro dela não agradece real, não fez as modificações para a gente conseguir ali liberar as questões, as dopaminas, enfim, tudo que precisa. Então, é isso que eu tô falando. Não é simplesmente agradecer, tá bom? Ai, gratidão. Não. Tá? É você realmente ter a intenção. Então, hoje, por exemplo, fiquei pensando assim, o que eu vou contar para eles? Que história eu vou contar para exemplificar isso daqui? O que eu acho legal do podcast é a gente ter essas coisas, sabe? Trabalhar um pouquinho dos temas, porque a FOMO também trabalha isso. Eu sou uma profissional da área da saúde e, antemão, eu sou um ser humano e eu quero trazer algumas coisas para vocês. E aí eu pensei, o que eu vou trazer? Não tem nenhuma história de gratidão que vocês vão falar assim, nossa, que legal. Eu falei assim, não vou levar nada. Mas aí me aconteceu um negócio, né? Porque obviamente tinha que acontecer. Estava eu lá tomando meu banho antes de vir para cá e eu tenho uma prateleira que você coloca os shampoos, sabonetes de vidro mesmo. Ela pendurada, tá na parede. E aí eu tava tomando banho, pegando o condicionador e não tava, assim, não tinha como ela cair. Ela simplesmente caiu, se espatifou comigo também no banho. Eu não sei como, eu não estou sangrando nas minhas pernas em lugar nenhum. Não entendo até agora como isso aconteceu. Ela estilhaçou. Fiquei olhando para ela, a água caindo, ela olhando para mim. Eu tentando não pisar em nenhum caco. E aí, nessa hora eu entendi. Poxa, isso é um agradecimento. Eu podia ter xingado. Eu podia ter feito um caos daquele banheiro. Eu só olhei, terminei meu banho, olhei para lá e pensei, poxa, graças a Deus, tô sentindo dor, porque eu senti dor na perna, mas não tô sangrando, não sei o milagre que aconteceu. Tô bem, não me machuquei, tive que deixar lá, senão não ia chegar a tempo aqui de gravar o podcast. Avisei, pessoal, não entra lá, porque depois eu vou arrumar as coisas. E é isso, aí uma coisa simples, gente, não preciso contar 500 coisas aqui, uma coisinha. E foi um momento de gratidão. Por quê? Porque, eu simplesmente agradeci. Por quê? Não foi meu gratiluz, não foi. Simplesmente falei, poxa, que bom. Não aconteceu nada com ninguém, foi comigo. Não me machuquei, não sangrou. Eu estou bem, aconteceu. É complicado que a gente tem que gastar dinheiro, porque tudo envolve dinheiro, né? A gente pensa nisso. Mas vou ficar reclamando, não aconteceu nada, nenhum problema. Eu não tô ruim. E aí, o que eu penso? Agradecer. E aí, meu cérebro já reformulou, já saí, já vim. Eu, tá lá as coisas, mas ninguém se machucou, ninguém... É isso, gratidão é isso. É o que você precisa. O que você vai agradecer. Como que vai agir depois daquele momento. Sabe? Eu acho que é isso que eu quero trazer para vocês. O que muda no cérebro, se você agradecer? Muda muita coisa. Mas é longo, não é hoje eu agradecer. É um processo. Eu venho entrando nesse processo. Dizer que eu não reclamo? Mentira, reclamo. Dizer que eu agradeço sempre? Mentira, não. É entender que existem alguns momentos de desastre na nossa vida. E o que você vai fazer ali? O que vai adiantar? Então, por exemplo, ano passado bateram no meu carro. Não foi resolvido. A pessoa foi embora, não pagou. Bateram atrás, foi um caos. E assim, eu chorei, fiquei triste. Puta merda, vou ter que gastar dinheiro, ainda não arrumei ele. Sabe? Muita coisa. Mas ao mesmo tempo que eu estou triste, que eu fiquei puta da vida, que eu falei que a vida é injusta, eu respirei fundo e falei,
Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A batida do meu carro podia ser muito pior e ele está andando. Eu resolvi várias questões burocráticas que até então eu nunca tinha pensado e que, se eu não resolvesse isso para esse ano, com seguro e essas coisas, eu poderia gastar mais dinheiro. Então, eu agradeci. Quer dizer que eu não reclamei? Não. Quer dizer que eu não fiquei chateada? Não. Quer dizer que eu não chorei? Chorei. Mas quer dizer que eu tirei alguma lição daquilo. E eu agradeci. Pasmem, eu agradeci. Quer dizer que então que você queria que isso... Opa, peraí. Quer dizer então que eu vou cortar esse momento? Mas quer dizer então que eu queria que tivesse acontecido aquilo? Não. Eu não queria. Ninguém quer que aconteça. Mas aconteceu. E aí, o que eu vou fazer com aquilo? Já me desesperar mais do que eu me desesperei? Não adianta. Então, eu agradeci. De verdade. Então, assim, eu tenho tido momentos para agradecer. É tudo? É todo momento? Não. Às vezes você tem que passar aquela fase aguda que a gente diz, aquela fase crítica, aquela fase que você tá muito ruim, que você sabe que, poxa, eu não queria que tivesse acontecido, porque eu tinha um planejamento, eu tinha uma expectativa do que vinha. Porque é isso, a gente cria expectativa em cima do nosso futuro, do nosso presente, enfim, de tudo. Lidar com isso é amadurecimento. E aí, no fim, agradecer. E aí você vai vendo que esse processo começa a diminuir. Então, antes, você ia agradecer daqui a um ano, uma coisa que aconteceu lá atrás, começa a diminuir os meses, começa a diminuir as semanas, começa a diminuir os dias, horas, e aí você vai moldando. Quer dizer que nunca mais eu só vou agradecer, ai, que bom que isso aconteceu, obrigada. Não. Em nome do Senhor, não. Toda a sua fé aí, sua religião, não vou fazer isso. O que vai acontecer? Você vai sofrer, você vai tentar entender o que aconteceu. E aí, você vai começar a olhar de fora, que a gente fala, sabe? Ter uma visão do que aconteceu e pegar alguns momentos e começar a agradecer. Alguns momentos. E aí você vai ver, olha, podia ser muito pior. E é verdade. Quando a gente acha que é um desastre, podia ser sempre pior. Então, a gente começa a agradecer como que a gente tá, como que tá nosso espírito. Então, isso é importante. Eu acho que o que eu quis trazer com esse tema não é simplesmente jogar palavras ao vento. Agradecer é algo que tem que ser entendido. Tem que vir do coração. O agradecimento tem que vir do coração. Porque hoje em dia a gente tem uma cultura que é assim, ou você tem que agradecer por tudo, que é o gratiluz, ou você não agradece por nada, a vida é uma porcaria, por que tá acontecendo? Ah, não existe meio termo. A nossa cultura nem tanto. Nossa cultura tá meio assim, vamos fazer. Vai, ou você é gratiluz, ou você não tá nem aí. Então, acho que a gente tem que amadurecer. O que falta para nossa cultura, não estou me incluindo, tá? É amadurecimento. Então, aqui, o que acontece? Vão ser vários vídeos postados, vários áudios, enfim. Não sei como que você está agora me assistindo, ouvindo. Então, sempre vai ter um episódio que eu vou tentar trazer uma reflexão para você. Então, vai ser de agradecimento, como esse, agradecimento com luto, porque, poxa vida, no luto a gente vai agradecer? Vai ter episódio sobre isso aí, já busca aqui, já provavelmente vou deixar aqui encaminhado para vocês. Tudo tem a ver, a gente tem que procurar, não é a positividade, a gente tem que procurar entender, amadurecer e muitas vezes agradecer, porque isso vai mudar as questões cerebrais, vai mudar o seu jeito de ver o mundo, vai te ajudar a amadurecer. Eu acho que a gente vive numa era de redes sociais que sempre do outro é melhor.
Porque afinal, você não vai postar uma coisa que você tá ruim, péssima, chorando, salvo algumas exceções, ali. Então, você nunca vai agradecer porque hoje você acordou. Porque hoje você tá no emprego, talvez não seja o melhor emprego que você quer. Por quê? Poxa, a outra pessoa tá em Paris, na Itália, na Espanha. Como você vai agradecer por isso? Porque hoje você pegou aqui, eu vou falar das estações aqui de São Paulo, a estação da Sé lotada. Porque a linha do 3 da CPTM parou. Porque, enfim, o trânsito choveu na cidade, você não conseguiu chegar a tempo no trabalho, enfim, na consulta. Porque o seu filho está doente, você tem que levar para o trabalho. Porque você tem, às vezes, o marido imprestável que não te ajuda. Entende? Como que você vai agradecer? Porque, enfim, você está com uma doença terminal. Para que você vai agradecer? Eu não sei. Vou falar a verdade, eu não sei. Você que tem que ver. Por que você vai agradecer? O que você vai agradecer? Eu tenho várias questões. A gente, mulher, então, endometriose. Tem uma questão aí, passei com uma cólica ferrada, tô em investigação, tô em acompanhamento com um nutricionista, porque eu tenho que mudar mais ainda a minha alimentação, porque assim, eu tenho estufamento, tem várias questões. E por que eu iria agradecer? Porque isso é meses, dias, enfim, que me infernizam. Mas eu vou agradecer, eu tô bem, eu tô aqui conversando, tô seguindo um sonho, tô tentando me comunicar, trazer informação. Eu tenho que ver o que eu tenho que agradecer. Então, eu não posso falar pra você o que você tem que agradecer no seu dia a dia. Como que tá o seu dia a dia? A sua dor. Você tem uma dor aí que deve estar te consumindo. Deve ser horrível. Deve ser punk pra você, porque é sua. E como que eu vou falar pra você, assim, você tem que agradecer porque você abriu o olho hoje? Às vezes eu não queria abrir o olho, e aí? Mas é você que tem que ver isso. Porque se a gente ficar nessa mesma coisa de não agradecer, de não ver um outro lado, nunca vai melhorar, nunca vai passar, nunca. E eu acho que uma das coisas que eu vou trazer, acho que em todos os episódios independente do que você está vivendo, seja o que for, eu não sei, a sua dor vai passar. Nem que seja por cima da gente, mas passa. Passa como um trem desgovernado? Passa, mas passa. O que vai sobrar depois? Não sei. E como você vai lidar com isso? Já trouxe até em outro episódio, um episódio de Recomeçar, que eu trouxe aqui alguns casos aí de 2 pacientes sobre recomeçar, e a gente vai ter que recomeçar, enfim. E vai passar. E passou. E como que você vai agradecer por aquilo? Porque depois que passa, qualquer momento, nunca vai ser como antes. Graças a Deus. Ah, mas eu queria que fosse como antes. Mas talvez não deveria. Eu também queria que fosse como antes, mas será que é o melhor? Eu falo isso. Eu tenho, assim, bem explícito. Eu tinha meu pai, minha mãe, meu pai era... Gente, apaixonada pelo meu pai, sabe? Tudo era, tipo, passava natais super legais, tal. Meu pai ficou doente. Tudo mudou. A vida mudou pra caramba. E eu não tinha momento de agradecer. Porque, pô, meu pai tava doente. Eu tava ruim. Não tinha apoio. Uma família ficou desgovernada ali. Pra que eu vou agradecer? Não tenho mais o Natal como eu tinha antes. Caramba! Eu vou passar o Natal. Não tenho mais a minha família pra passar o Natal como eu era. Pra que eu vou agradecer? Eu quero voltar como era antes. Hoje eu penso, aconteceu, já passou. Graças a Deus. E que bom. Hoje eu adoro os natais que eu passo. Eu tenho uma paz do Senhor. Eu adoro viver do jeito que eu vivo. Eu
Queria que meu pai tivesse doente? Óbvio que não. Queria que meu pai tivesse morrido? Óbvio que não. Mas isso me ajudou a agradecer muito mais. Agradecer pela saúde da minha mãe, agradecer pela minha saúde, a entender muito mais meus pacientes. E eu agradeço pra caramba. Eu tento ajudar e trazer informação pra caramba. Então é isso, você pode levar tudo pro lado ruim, que eu já levei tudo. Você pode continuar levando algumas coisas pro lado ruim e algumas coisas agradecendo. É uma balança. Falar que vai ser tudo perfeito, não vai, gente. Graças a Deus também, né? Que nada é perfeito, que a gente não vai todo mundo agradecer, juntar as mãos, rezar. Pelo amor de Deus, gente. Então, não é isso. É só a gente ir modificando, ver no outro lado. A gente vai reclamar do outro lado. A gente vai agradecer de um ponto, vai reclamar do outro e tá tudo bem, graças a Deus. Vamos reclamar, vamos agradecer, vamos misturar. Mas assim, qual é o ponto? A gente vai ficar só reclamando, porque aquela pessoa que só reclama também é chata, né? Já conviveu com uma pessoa que só reclama? Tudo reclama. Então, a positividade tóxica, ai, tudo maravilhoso. E aquela pessoa, não, porque vocês não sabem, é uma competição com você. Hoje foi a desgraça. Então, ela bateu o carro, pegou trânsito, teve que largar o carro no meio de não sei aonde, e correndo, quebrou o salto. Não, só desgraça. Ela compete e só reclama. Não, porque isso, porque o mundo, porque não sei o quê. E aí? Então, você tá entendendo? A gente tem aqui os dois pontos. A gente precisa achar um equilíbrio, que é o mais difícil, né? Eu não achei no equilíbrio, tá bom? Talvez, neste momento, a minha gratidão, meus agradecimentos estejam um pouquinho acima das minhas reclamações. Um pouquinho. Mas a vida é isso, a gente vai buscando o equilíbrio e vai buscando algo. Então, o que na sua vida merece mais reconhecimento? O que na sua vida merece você pensar mais, pontuar mais e ver que a vida é boa, apesar de toda a desgraça que tá em volta? Pra você, porque eu tô falando da sua dor, você tem que ver a sua dor. Poxa, eu tenho muita coisa acontecendo na minha vida. Só essa semana já foi uma desgrama. Eu passei mal. Hoje também passei mal. Uma dor de estômago do caramba. Deus sabe como eu fiz pra vir pra cá. Tudo que eu podia estar aqui, ó. Puta da vida. Ai, vou falar mesmo as coisas. E aí, tô agradecendo, de verdade. Então, qual é a sua dor? Onde você tem que focar na sua vida? Qual é o reconhecimento? O que você precisa olhar para a sua vida e agradecer? Tem sempre alguma coisa, só que às vezes a gente não consegue olhar. E eu quero que você olhe isso. Porque quando a gente trabalha com as nossas fases ruins, elas vão passar, por mais pareça que não. A gente tem que olhar para a fase boa. A fase boa e a fase ruim é que a gente sofre muito, a gente não percebe que a fase boa e a fase ruim, elas têm o mesmo processo. Só que a gente sempre acha que a fase boa passa rápido, porque a gente não agradece, a gente não valoriza, a gente não dá importância. Ai, que bom. E aí, quando vem a fase ruim, a gente parece que quer prolongar, porque a gente reclama mais, a gente fala mais, a gente mostra mais essa fase ruim. E aí parece que ela perdura por anos. Mas elas têm o mesmo. Elas podem ter o mesmo tempo, o mesmo padrão. E a fase ruim pode até diminuir. Mas cabe a você, a sua dor, entender isso. Então, conforme tudo isso, já falei de vários vídeos que a gente tem aqui. Falei de muita coisa. A gente vai ter muito convidado, muita coisa para falar nesse podcast. E eu falo bastante. Como vocês podem perceber. Gosto de falar. Arranjei um bom motivo para falar. Eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Então, um pouquinho cada dia. Você vai refletir no dia de hoje. Você tá me ouvindo. Gente, aqui, ó. Tem alguém compartilhando comigo aqui, ó. Tem um Pernalonga que veio ele tá no dia bom. Ele falou assim, vou ter sangue novo aqui. Então, ele veio aqui e falou assim, tô num dia bom, viu? Até o Pernalongo tem um dia bom. Quero que você, no dia de hoje, você vai fazer uma reflexão.
Você teve alguma experiência positiva hoje. Certeza. Só que você não conseguiu perceber. Tenta pensar no dia, reflete no dia de hoje tudo. Alguma experiência boa você teve. Tenta escrever, eu sempre falo para todos os meus pacientes, sobre ter um caderninho e a gente escrever sobre o dia. Ah, mas você é fono, você fala isso, não é uma questão de psicologia? Não, porque a gente está misturando várias questões ali. Então você vai, nesse momento, escrever o dia de hoje, fazer as coisas e falar assim, escrever mensagem. Se você não está vendo nada positivo para você, escreva mensagens positivas para você, pelo menos uma. Uma mensagem para te confortar e te acolher. Então você vai escrever. Começa a se autoconhecer. O que é... Você está numa fase ruim, mas como que é você nessa fase ruim? Como que é você na fase boa? Começa a se fazer isso. São pequenos pontos para você conseguir, quem sabe, ter um pouquinho mais de, não gratiluz, em nome do Senhor, gratidão por ser você. Eu já começo de antemão falando que hoje, na década dos 30, não vou falar exatamente meus 30, eu sou muito mais agradecida, muito mais feliz do que aos 20. Pensa, se você pudesse agradecer hoje, pensa aí. Alguém ou a você mesmo, alguma coisa que marcou muito a sua vida. Qual seria e por quê? Se você conseguir comentar, comenta. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha, informa outras pessoas, propaga e, claramente, assista aos nossos próximos episódios. Muito obrigada!